Bem-vindos! Hoje a nossa análise é focada nas fontes sobre a ISA Energia Brasil. Vamos examinar o relatório de informações trimestrais. Nossa tarefa aqui é extrair o essencial, o que realmente importa sobre o desempenho e os desafios da companhia nesse período, olhando estritamente para esses documentos, né? Exato. Vamos olhar os números financeiros, claro, a performance operacional e um ponto bem importante, as implicações regulatórias. Tem uma decisão relevante da ANEEL, que é citada, e a gente precisa entender o impacto potencial disso. Certo. Vamos lá então. Começando pelos resultados financeiros. A receita líquida consolidada, olha só, bateu 2,7 bilhões de reais no trimestre. Um salto, né? Comparado com os 2,2 bilhões no mesmo período de 2024. Um salto considerável, sim. E o lucro retido também acompanhou esse crescimento, foi para 713 milhões contra 643 milhões em 2024. Parece um início de ano bem forte, não? Sem dúvida. Os números de receita e lucro são, assim, robustos, indicam crescimento. Mas é fundamental notar o que está por trás disso, né? Um investimento bem pesado. Ah, sim. É 1,1 bilhão investido só no trimestre, considerando a controladora e as controladas. O foco, olha, está em projetos Greenfield. Que são as concessões novas, começando do zero, né? Isso, exatamente. E também reforços na infraestrutura que já existe. Então, a estratégia de crescimento e diversificação, ela é bem clara nos documentos. Interessante. Agora, batendo o olho aqui no relatório do auditor, tem um parágrafo que eles chamam de ênfase. É sobre uma tal Lei número 4.819, de 1958. Ah, sim. Menciona um valor bem expressivo que a companhia tem a receber do Estado de São Paulo, 2,6 bilhões líquidos. Isso parece um fantasma antigo, não? Qual o risco real disso hoje? Olha, é um ponto muito relevante. Essa lei tem a ver com valores históricos de complementações de aposentadoria, sabe? De funcionários de antigas estatais paulistas antes da privatização. Entendi. Embora seja um ativo que está lá, registrado no balanço, a ênfase do auditor serve como um sinal de alerta para o risco. Qual risco? A incerteza de quando esse dinheiro vai ser recebido. Faz sentido. A administração diz que monitora, que provisionou uma perda esperada, uns 516 milhões que eles consideram adequada, mas a verdade é que o assunto se arrasta na justiça há anos. É um fator de risco financeiro considerável, sim, pela magnitude e por essa imprevisibilidade toda. Complicado. Agora, mudando um pouco de assunto. E as decisões da ANEEL, que os documentos destacam como relevantes? O que a gente precisa saber sobre isso? Qual é o fato importante aí? Bem, as notas explicativas detalham bastante o impacto das revisões tarifárias periódicas, as RTPs. Tem uma resolução homologatória específica, a 3.344, de julho de 2024. Ela ajustou a receita anual permitida, a RAP, de contratos importantes. A RAP, que basicamente define o quanto a empresa pode receber pelos ativos, certo? Exatamente, é o teto de receita dela. Mas talvez o ponto mais, intrigante seja outra resolução, a normativa número 1096 de 2024. Essa trata dos custos de operação e manutenção, o famoso OIM. E o que ela diz? Então, aqui a ANEEL classificou a ISA como uma empresa de referência, o que, à primeira vista, soa muito bem, né? E até permite um bônus sobre os custos base. Mas tem um mas. Tem um mais. A nova metodologia, na prática, acaba resultando numa redução. Cerca de 10,5% na parcela da RAP que vem de OIM, se a gente comparar com o ciclo anterior. E essa redução vai ser gradual. Peraí, deixa eu ver se entendi. Eles são reconhecidos pela eficiência, mas ao mesmo tempo a regra nova aperta um pouco a remuneração futura para operar? É por aí. É como receber um elogio pela eficiência, mas ter o orçamento para operar um pouco mais justo daqui para frente. Uma dinâmica interessante. Interessante mesmo. E isso, bom, isso não pode acabar freando um pouco aqueles planos de investimento tão grandes que você mencionou? E como fica a performance operacional em si com tudo isso? É uma tensão que a gente vai ter que observar, né? Como a empresa vai lidar com isso. Agora, quanto à performance operacional, os documentos mostram que ela continua excelente. O índice de interrupção, o IENS, foi baixíssimo. Com baixo?
0,00031% no trimestre. Isso é muito, muito abaixo da média nacional. O que sugere, né, que os investimentos em reforços e manutenção estão de fato funcionando, estão gerando alta confiabilidade no sistema. Ok. Então, o cenário que está emergindo aqui desses documentos é um crescimento forte na receita e no lucro. Uma performance operacional de ponta, Sim, mas com desafios importantes pela frente. Temos essa pendência bilionária da Lei 4.819, outros litígios, que são mencionados também, fiscais, cíveis, essa pressão regulatória via ANEEL, que pode impactar a receita futura de OEM, e um leve aumento no endividamento líquido consolidado, né? Fechou em 56%. precisamente. Acho que você resumiu bem. Os documentos pintam o retrato de uma empresa que está executando bem sua estratégia de crescimento, investindo bastante e mantendo uma alta eficiência operacional. Isso é o lado positivo. Certo. Contudo, ela navega em águas com riscos significativos. Tem esse legado financeiro da Lei 4.819 e tem essas novas pressões regulatórias por eficiência que podem, sim, impactar as margens operacionais futuras. O grande desafio é justamente esse, equilibrar esse crescimento acelerado com a gestão desses riscos e, claro, com a estrutura de capital. Fez todo sentido. Então, em resumo, o que essa análise das fontes nos mostra é uma ISA Energia Brasil com um início de 2025 financeiramente forte, operacionalmente muito sólida, Sem dúvida. mas que opera sob a sombra de riscos financeiros que não são pequenos, como esse crédito com São Paulo, e num ambiente regulatório que, ao mesmo tempo que reconhece a eficiência dela, impõe novos desafios à sua rentabilidade futura. É isso. Perfeito. E isso nos leva, talvez, a uma questão para a gente refletir, com base só no que a gente viu aqui nos documentos, né? Qual seria? Como essa busca contínua por crescimento, que a gente vê claramente nesse investimento bilionário só neste trimestre, como isso vai se harmonizar, vai se alinhar com a necessidade de gerenciar esses riscos financeiros que já existem e essas pressões regulatórias por eficiência que a gente acabou de discutir. Sustentar esse equilíbrio, olha, e isso vai ser certamente um fator chave para a companhia nos próximos períodos. Excelente provocação final. Deixa o pessoal pensando. Bom, agradecemos muito a companhia de todos. Para não perder futuras análises como essa, já sabe, né? Inscreva-se no canal. Isso aí. Até breve.